Meus irmãos, que a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Quero compartilhar hoje um texto de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 8. Extrairmos algumas verdades deste texto, na passagem que diz que Senaqueribe tenta invadir Judá no reinado do rei Ezequias. O que podemos aprender com este texto, com esta história bíblica? Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém para que outras pessoas possam ser edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Vamos lá? Ezequias foi um dos reis de Judá e procurou agradar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Israel vivia em um período de muitas dificuldades espirituais e Ezequias procurou estabelecer a vida espiritual do povo, restaurando o culto ao Senhor em Jerusalém. Ele mandou os levitas purificarem suas vidas e o templo também, e regulou as turmas dos sacerdotes e os levitas e depois convocou todo o povo a vir a Jerusalém celebrar a Páscoa. Todas essas providências produziam muita prosperidade e havia muita alegria no meio do povo. Exatamente nesse tempo, quando as coisas pareciam estar bem, Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e intentou separar para si suas cidades. Sempre que alguém firma o seu coração no propósito de servir ao Senhor com fidelidade, o inimigo se levanta furiosamente para atacar, cercando a sua vida com problemas, com dificuldades. Temos que estar preparados e confiar sempre no Senhor. Quando isso aconteceu, Ezequias tomou as providências imediatas para dificultar a ação de Senaqueribe contra Jerusalém. Primeiro, ele tapou todos os poços ao redor da cidade. Para quê? Para eliminar aquilo que facilitaria as coisas para o inimigo. Segundo, depois ele fortificou e edificou o muro quebrado. Devemos fechar todas as brechas existentes, cercar a vida espiritual e a comunhão com o Senhor, confessar os nossos pecados e buscar o perdão se quisermos ter êxito em nossas batalhas. E em terceiro lugar, ele levantou outro muro por fora. Nessa vida, irmãos, nós não podemos batalhar sozinhos. Peça oração, busque bons conselheiros espirituais, pessoas que são de confiança, que você possa confiar, mas confiando primeiramente sempre no Senhor dos Exércitos. Quarto lugar, ele fez escudos e armas em abundância. Que armas são essas para as nossas batalhas da vida? E segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez. Devemos nos munir de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, que nos levará a uma vida de comunhão com o nosso Deus. E como sempre seremos mais do que vencedores nele. Senaqueribe chegou a Laques e enviou seus servos para afrontar o rei Ezequias e o povo de Jerusalém, bem como também o nome do Senhor. E esse foi o seu maior erro. A língua ousada que ele usou para afrontar foi o judaico.
procurando estimular os habitantes da cidade, dizendo que eles não deveriam confiar em Ezequias nem no Senhor, pois ele não os livraria das mãos de Senaqueribe. Até fizeram referências aos outros deuses das outras nações que foram conquistadas por eles, os assírios, as quais não puderam fazer nada diante do poder bélico de Senaqueribe. A estratégia de Senaqueribe, quando cercou e ameaçou o povo do Senhor, é a mesma usada pelo adversário hoje em nossos dias. Quando ele cerca o servo de Deus, ele faz de tudo para enfraquecer a sua fé, a sua confiança no Senhor, pois assim as coisas ficarão difíceis para ele. Se ele consegue convencer o crente de que não há esperança e que o problema é grave, e ele, sem comunhão com o Senhor, não livrará da dificuldade, meu querido irmão, ele se sente perdido e o inimigo revela claramente o que ele quer para a sua vida. Devemos estar atentos e vigiando, sabendo que o nosso adversário não dorme e sempre lutará contra as nossas vidas. O rei Ezequias e o profeta Isaías oraram ao Senhor pedindo a sua intervenção para livrá-los daquele grande perigo. E o Senhor enviou um anjo, aleluia, que feriu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do exército do rei da Síria. Quando Senaqueribe soube do que aconteceu com as tropas, voltou para sua terra confundido e envergonhado. E quando estava na casa de Nimrode, o seu deus, Adrameleque e Sarazer, os seus filhos o feriram e ele morreu. A oração e a confiança no Senhor ainda são as armas mais poderosas para vencer todas as batalhas da nossa vida. E eu concluo dizendo: quando confiamos no Senhor e estamos na sua presença, Ele sempre nos socorre. Sempre irá nos socorrer, por mais difícil e complicada que seja a nossa situação. Os que se levantam contra nós são confundidos, envergonhados, são destruídos pelos seus próprios planos e intentos, por aquilo que eles mesmos produzem. A misteriosa enfermidade que aconteceu e destruiu todo o exército assírio, formado por 185 mil homens, da noite para o dia, sem que ninguém pudesse explicar como aconteceu, é mencionada hoje em alguns livros de medicina como a peste de Senaqueribe. No entanto, a Bíblia desvenda todo esse mistério, revelando que tudo foi resultado de uma ordem de Deus, para que apenas um dos seus anjos ferissem todo aquele exército que veio à terra de Israel com o propósito de destruir Jerusalém e afrontar o santo nome do Senhor, o Deus de Israel. Para terminar, eu deixo para vocês o versículo 7 e 8 do texto em apreço de 2 Crônicas, capítulo 32, que diz: Esforçai-vos e tende bom ânimo, e não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior convosco, aleluia, do que o que estão com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar na nossa guerra, nas nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Descanse hoje nesta palavra. O teu Deus nunca perdeu uma batalha. Ele te ama e estará sempre com você, ao seu lado, te ajudando, te dando forças para vencer as batalhas da vida. É isso.